Graça e paz, meus queridos. Eu quero continuar com vocês nesse vídeo a nossa série de exposições em Joel. E hoje nós iremos pensar no capítulo 2, do verso 28 até o verso 32. O tema da nossa mensagem é a restauração espiritual do povo de Deus. O texto diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bom, nós já vimos no decorrer das nossas exposições que o profeta Joel procurou deixar bem claro que a invasão dos gafanhotos foi uma obra divina. O objetivo de Deus, então, através daquela terrível praga, foi suscitar o arrependimento no coração do seu próprio povo que havia abandonado o Senhor. Vimos também no capítulo 2 o profeta Joel descrevendo o iminente dia do Senhor, fazendo uso de uma linguagem militar, deixando muito claro que esse dia do Senhor será marcado também por sinais cósmicos. O objetivo de Joel, com toda essa descrição detalhada, era levar o povo ao arrependimento. E a boa notícia que nós vimos no nosso texto, é que o povo realmente teve uma real experiência de arrependimento. O povo precisava entender que o caminho para a restauração material, espiritual e nacional era apenas um caminho, e era o caminho do arrependimento. O povo então se arrependeu. Nós vimos nas nossas mensagens passadas, então, que Deus ele promoveu uma restauração material. Nós vimos isso do verso 21 ao 27. Nessa nossa mensagem, nós vamos ver Deus prometendo também uma restauração espiritual, do verso 28 ao 32. E, por fim, nós veremos o Senhor prometendo uma restauração nacional. Veremos isso do capítulo 3, do verso 1 ao 21. Em nossa mensagem, neste vídeo, nós iremos dividi-la em 3 partes e traremos algumas aplicações finais. O primeiro ponto da nossa mensagem é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Do verso 28 ao 29 diz assim: E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Note a frase, e depois disso. Essa frase, ela marca uma transição das bênçãos materiais que nós vimos no nosso último sermão para as bênçãos espirituais prometidas neste texto. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Mas há uma ordem. Primeiro Yahvé derramaria das suas bênçãos materiais e posteriormente Yahvé derramaria da plenitude do seu Espírito Santo. Quando Joel ele inclui aqui nesse texto seus filhos e suas filhas, Joel está posicionando o cumprimento dessa promessa, ou seja, do derramamento do Espírito Santo, para as futuras gerações. E é basicamente assim que Deus cumpriria a sua promessa que nós vimos lá no verso 7. Uma promessa onde Deus disse que permaneceria no meio do seu povo. Deus, então, ele cumpriria essa promessa através do derramamento do Espírito. Através do Espírito, Deus então habitaria no meio do seu povo, mas Deus também daria sinais de que estaria cumprindo a sua promessa de permanência e habitação no meio do seu povo através das bênçãos espirituais. Irmãos, isso é particularmente interessante. Deus ele mostra que ele daria sinais, que ele estaria presente no meio do seu povo. O primeiro sinal, o nosso antigo sermão. Deus ele manifesta sua presença no meio do seu povo, restaurando
toda a vida física do seu povo, a agricultura, a restauração material, então seria um sinal da presença de Yahvé no meio do seu povo. Mas aqui haveria também outro sinal. O derramamento do Espírito, a presença do Espírito no meio do seu povo também seria um sinal de que Yahvé estaria no meio do seu povo. Agora note, essa promessa do derramamento do Espírito Santo é uma promessa especial. A ideia basicamente é a seguinte: assim como Deus derramaria chuva em abundância sobre a terra, trazendo cura sobre aquela terra devastada pelos gafanhotos, da mesma forma, Deus derramaria em abundância o seu Espírito Santo sobre o seu povo, curando a espiritualidade fragilizada do seu próprio povo. O Espírito Santo, ele foi muito ativo no Antigo Testamento. Contudo, esse derramamento prometido por Deus, ele marcaria uma intervenção do Espírito Santo nunca vista antes. A começar que esse Espírito Santo, ele seria derramado sobre todos os povos, ou seja, todo tipo de pessoas. E no versículo a seguir nós vemos quais são esses tipos de pessoas sobre as quais o Espírito Santo ele seria derramado. O texto diz filhos, filhas. O texto diz servos e servas. O texto diz velhos e jovens. Ou seja, o Espírito Santo seria derramado sobre todo o tipo de pessoa, sem distinção de sexo, sem distinção de idade, ou então condição social. O Espírito Santo, então, sendo derramado nesses moldes, ele marcaria uma era nova, um novo momento, um novo tempo. A inclusão da expressão servos e servas também aqui é algo particularmente novo. A ideia é que toda aquela comunidade religiosa seria abençoada com a dádiva do Espírito Santo. E, como resultado visível do derramamento do Espírito Santo, o profeta Joel aqui ele sinaliza profecias, sonhos e visões. Isso seriam os sinais externos do derramamento do Espírito Santo dentro dessa promessa que nós encontramos em Joel. Esse é o primeiro ponto, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nosso segundo ponto é o seguinte: os sinais que apontarão para o dia do Senhor. Lá do verso 30 ao 31 diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, o derramamento do Espírito Santo, ele seria marcado não apenas por sinais através do povo, como nós vimos no nosso primeiro ponto, mas também por sinais celestiais e sinais terrenos. Ou seja, maravilhas no céu, terra, sangue, fogo, fumaça. O texto diz que o sol se escurecerá, a lua ficará vermelha como sangue. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo também seria um evento escatológico. Por isso ele é posicionado como acontecendo antes do grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais, então, eles apontam, esses sinais celestiais e terrenos, eles apontam para as manifestações visíveis do poder de Deus sobre a criação, mas também sobre o poder de Deus em relação aos seus próprios inimigos. Terceiro ponto, nós encontramos aqui uma promessa de salvação, verso 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Diante da iminência, então, do dia do Senhor, após o derramamento escatológico do Espírito Santo, a pergunta é: quem se salvará? E aqui nós encontramos a resposta: aquele que invocar o nome do Senhor, aqueles que o Senhor chamar. É importante nós considerarmos que invocar o nome do Senhor não diz respeito a alguma fórmula mágica que fará com que Yahvé intervenha de maneira sobrenatural e salve aquele que simplesmente invocar o seu nome. Invocar o nome do Senhor, de acordo com a Escritura Sagrada, traz a ideia de contato pessoal intenso. Invocar o nome do Senhor diz respeito a uma interação com Yahvé com o propósito de adorá-lo. É muito mais do que clamar o nome de Deus pedindo socorro. Invocar o nome do Senhor aqui é reconhecer que somente Yahvé
Ele tem o poder para nos libertar, para nos salvar. Invocar o nome do Senhor aqui envolve interação pessoal, desejo de adorá-lo. Não apenas salvar aqui nesse texto indica libertação da morte ou de um terrível perigo. A ideia basicamente, irmãos, que esse texto originalmente nos aponta, é que Deus estava disposto ao salvar aqueles judeus que em um momento de crise e um momento de uma possível invasão de alguns inimigos e um momento de profundo desconforto, quando aqueles judeus clamassem a Yahvé, como expressão da sua adoração, da sua dependência do Todo-Poderoso, então o Senhor em Sião e em Jerusalém enviaria livramento. O Senhor os salvaria. Bom, essa é basicamente a explicação desse texto, que é um texto relativamente curto. Mas nós precisamos considerar algo a mais em relação a esse texto. Esse texto ele é citado por Pedro em Atos capítulo 2. Existe, portanto, uma relação de Joel capítulo 2 com Atos capítulo 2. Mas aqui nós devemos tomar cuidado, porque uma leitura superficial dos dois textos pode dar a ideia de que toda essa profecia entregue por Joel se completou em Atos capítulo 2. E isso é um erro. Pouca coisa de Joel aconteceu em Atos capítulo 2. Os sinais cósmicos de Joel, citados pelo profeta Joel no capítulo 2, verso 30 e 31, eles estão basicamente ausentes em Atos capítulo 2. Em Atos, o sol não escureceu. Em Atos 2, a lua não se tornou em sangue. Não há sangue, fogo ou colunas de fumaça. Joel não falou sobre línguas sobrenaturais. E Atos 2, o Lucas ele não nos deu evidências de sonhos. Nós temos apenas dois pontos que conectam Joel capítulo 2, esse é o nosso texto que nós estamos estudando, com Atos capítulo 2. A citação que Pedro faz de Joel. Apenas dois pontos em comum. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus ele foi derramado como prometido pelo profeta Joel. Esse é um ponto em comum entre Atos 2 e Joel 2. Mas o segundo ponto em comum é que nós vemos que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, eles foram salvos. Bom, agora como conciliar o restante da profecia que nós encontramos em Joel que não foi cumprida em Atos? Há aqui uma aparente contradição? Não. A melhor forma de nós interpretarmos esses dois textos é entendendo que a profecia de Joel ela foi cumprida em parte em Atos capítulo 2. E o seu cumprimento total está reservado para o momento futuro. A ideia, irmãos, é que o Espírito Santo, como um dom escatológico dado por Deus, ele inaugurou em Atos aquilo que os escritores do Novo Testamento chamarão de os últimos dias. O derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, conforme prometido em Joel, inaugurou os últimos dias. O derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2 foi a garantia de que o restante da promessa que nós encontramos em Joel, em algum determinado momento da história, ela será completa. O Espírito foi prometido e ele já foi derramado. Mas o Espírito Santo ele também nos serve como essa garantia de que o restante da promessa de Joel será em algum momento futuro completa. Irmãos, todas as promessas que apontam para a igreja e apontam para o Israel nacional serão cumpridas no chamado Dia do Senhor, no dia de Yahvé. O estudioso do Antigo Testamento, que escreveu um comentário sobre Joel, que é o Irving Busenitz, ele fez uma citação de outro estudioso do Antigo Testamento, que é o Thomas Feeling. E uma frase muito simples. Ele basicamente nos ajudou a entender essa correlação entre Joel capítulo 2 e Atos 2. Thomas Feeling diz assim: Joel viu ponto final do processo todo, enquanto que Pedro concentrou-se no início. A ideia é que o profeta Joel, através da visão dada por Deus, ele percebeu o processo inteiro do cumprimento das promessas de Yahvé, ponto a ponto. Mas Pedro, ele se concentrou apenas no início, no derramamento do Espírito Santo e na promessa de invocação a todos aqueles que clamarem pelo nome de Yahvé. Portanto, irmãos, não há contradição entre esses dois textos. Joel, ele vê o processo inteiro,
Mas Pedro ali se concentra apenas no derramamento do Espírito Santo. O restante da promessa que nós encontramos aqui, essa promessa de restauração total e espiritual do povo de Deus, ela se concentra em um momento futuro, no dia do Senhor. E o dia do Senhor será marcado por esses eventos que nós encontramos aqui, ou esses sinais que nós encontramos aqui. Sinais não apenas nos céus, mas sinais também terrenos. Bom, irmãos, como que nós podemos aplicar esse texto para a nossa vida? Em primeiro lugar, há uma promessa de salvação em massa para os judeus em um momento futuro. O próprio apóstolo Paulo, como judeu, ele reconhece que Israel foi endurecido por Deus, em parte, por um determinado momento, para que Deus pudesse cumprir os seus planos, os seus propósitos sobre os gentios. Mas, no futuro, haverá um despertamento onde Israel, o Israel de Deus, crerá em Jesus Cristo e será salvo. E as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento, que são promessas reservadas ao Israel nacional, elas se cumprirão. Digo que Paulo, preste atenção que Paulo diz em Romanos capítulo 11, do 25 ao 26. Ele diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Portanto, irmãos, existem promessas reservadas ainda para o Israel de Deus no futuro, o Israel nacional. O apóstolo Paulo reconheceu isso. Então nós podemos identificar essa conexão com Joel capítulo 2 e Romanos capítulo 11. Por isso que faz bem para nós como igreja orarmos por Israel ainda hoje. Orarmos para que esse Israel, que é o povo que nós encontramos Deus fazendo pactos com ele no Antigo Testamento, orarmos para que Deus quebrante os seus corações, para que Deus os conduza a uma real experiência de conversão em Cristo. A conversão de Israel se dará nos termos da nova aliança. A conversão que Paulo ele descreve aqui é uma conversão pela graça por meio da fé. Eu convido você a ler o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 11, para que você veja qual é a expectativa que o apóstolo Paulo tem em relação ao Israel nacional. Portanto, eu e você como cristãos devemos olhar para Israel hoje com esse senso de compaixão e de misericórdia, nos lembrando que Deus ainda tem promessas sobre esse povo. Em segundo lugar, Pedro, ao citar Joel em Atos 2, ele deixa claro que parte da promessa que nós lemos em Joel se cumpriu em nossas vidas. O Espírito Santo, ele já foi derramado, como profetizado por Joel. O Espírito Santo, ele inaugurou a igreja, que somos nós. E não apenas isso, o Espírito Santo também inaugurou os últimos dias. Nós vivemos, irmãos, nos últimos dias. Nós vivemos nos últimos tempos. Não apenas Cristo, mas o próprio Espírito inaugurou esses últimos tempos. E nós devemos viver assim, como cristãos que vivem entre eras. Nós estamos muito próximo da chegada do grande dia do Senhor. Nós devemos então viver com cuidado. Mas uma outra implicação esse texto nos dá. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós fomos alcançados por essa tão grande redenção e agora temos o Espírito Santo de Deus como um dom escatológico e uma garantia das promessas vindouras do Senhor, nós então somos definitivamente filhos de Deus. O novo ministério do Espírito Santo, ele não é marcado por um caráter temporário como na antiga aliança. Mas agora, o ministério do Espírito Santo, ele é marcado por esse caráter eterno, esse caráter duradouro. Não apenas, irmãos, se nós temos o Espírito Santo, nós não somos apenas filhos. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós também temos o fruto do Espírito. E essa, irmãos, é uma das maiores evidências de que alguém é de fato filho de Deus, de que alguém de fato tem o Espírito Santo como dom escatológico, garantia e selo em seu coração. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É muito estranho, irmãos, que alguém que é dominado pelo egoísmo, não luta contra o egoísmo, alguém que vive frequentemente infeliz, insatisfeito, alguém que não é paciente, pessoas que vivem
tendo um comportamento marcado pela expressão pavio curto, né? Pessoas que se iram, pessoas que são dominadas pela raiva, pelo ódio, pessoas que não são bondosas, não são fiéis e não têm domínio próprio, dificilmente, irmãos, essas pessoas nasceram de novo. Ter o fruto do Espírito não significa que nós somos perfeitos, mas significa que nós estamos progredindo em cada um desses itens, em cada uma dessas características desse fruto. Em algum determinado momento eles são visíveis em nossa vida, sabe? Em uma maior proporção, talvez uma menor proporção, mas eles estão na vida daquele que tem o Espírito Santo. Por isso, queridos, que é muito estranho a fé bíblica, ao cristianismo, que uma pessoa se diga filha de Deus, mas não dê evidência através do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, fidelidade ou mansidão e domínio próprio. Terceira aplicação para a nossa vida, a promessa de Joel também se cumpriu nas nossas vidas, quando nós invocamos o nome do Senhor e fomos salvos. Não há salvação se não for por meio do Messias. Não há salvação se não for por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não há qualquer outra possibilidade de salvação se não for por intermédio do Emanuel, do Logos, do Verbo. Então, irmãos, nós tivemos isso na nossa vida. Nós cremos em Jesus Cristo e a promessa de Joel se cumpriu em nós, assim como também se cumpriu na igreja em Atos capítulo 2. E por fim, em Joel, há essa maravilhosa promessa de restauração espiritual total sobre o povo de Deus em um momento futuro. Esse texto, então, nos mostra, irmãos, que há o interesse sério de Deus sobre a espiritualidade do seu povo. Deus ele não apenas cura a terra, mas Deus ele cura o coração do seu próprio povo. Portanto, você que ouve essa mensagem e olhando para o seu coração, você percebe que você está doente, receba essa mensagem como chamado de Deus, porque Ele tem o real interesse de curar a sua espiritualidade. E a forma que Deus ele cura a espiritualidade de alguém é derramando o seu Espírito Santo. Então, se porventura você está profundamente desanimado, insatisfeito com a sua espiritualidade, se sente para baixo e caído, esse é um tempo de rasgar o seu coração diante de Deus, reconhecer a sua limitação, a sua fragilidade, clamar ao Senhor para que Ele te encha da plenitude do Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo como filho, mas uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Você pode clamar por isso. Você pode se arrepender dos seus pecados, nomeando os pecados que cometeu, as faltas que cometeu, e clamando ao Senhor para que Ele cure o seu coração, restaure a sua espiritualidade. Nós encontramos aqui, irmãos, uma promessa para a restauração espiritual. Ela acontece em parte, como nós vimos aqui em Atos capítulo 2, e ela terá o seu cumprimento final lá no chamado Dia do Senhor, na consumação de todas as coisas. Mas isso nos mostra que Deus ele continua nos curando agora. Ele trata do nosso coração e da nossa espiritualidade agora, porque esse é o interesse de Yahvé. Vamos orar nesse momento? Santo Deus e eterno Pai, ó Deus, poder estudar Joel é uma grande alegria. Poder, ó Pai, meditarmos versículo após versículo, ó Pai, dessa maravilhosa promessa que o Senhor deu ao seu próprio povo, estimula demais os nossos corações. O Senhor continua, Pai amado, nos quebrando através, ó Pai amado, de pragas que o Senhor envia, com o objetivo de nos chamar ao arrependimento. O teu povo, Pai amado, hoje, o povo da nova aliança, tem se arrependido. É um povo que tem reconhecido os seus pecados, é um povo que tem clamado ao Senhor e tem chorado diante de Ti. Mas nós oramos, ó Pai amado, por aqueles que ainda não se arrependeram, aqueles que ainda não nasceram de novo. Nós oramos, ó Deus, para que os seus corações também sejam, ó Deus, alcançados pelo poder do teu bendito Espírito. Que o Senhor retire o coração de carne e que o Senhor retire o coração de pedra e dê um coração de carne onde o teu Espírito possa habitar. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a crer que existem promessas que já se cumpriram, mas nos dê expectativa de aguardarmos promessas que ainda não se cumpriram, mas pela fé nós cremos que se cumprirão. Oramos, ó Deus, pelo teu Israel, ó Pai. Oramos por essa nação que ainda carrega, Pai amado, promessas do Senhor sobre a sua própria vida. E oramos, ó Deus, para que os judeus eles tenham uma real experiência de conversão, para que seus corações sejam quebrantados, para que eles creiam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Redentor, Salvador, como Messias de fato,
prometido no Antigo Testamento. Nós oramos, ó Deus, para que haja uma conversão em massa de judeus, para que haja um verdadeiro despertamento. E a tua promessa, portanto, se cumpra. Quanto a nós também suplicamos para que o Senhor nos desperte de um possível sono espiritual. Não nos permita, Pai, admitirmos como normal a fraqueza, a frieza espiritual. O Senhor tem interesse em nos sarar, o Senhor tem interesse em nos curar. Assim como o Senhor derramou abundante chuva sobre a terra, ó Deus, trazendo vida a toda aquela agricultura, o Senhor, ó Pai amado, também derramou abundantemente o Teu Espírito sobre os nossos corações, sarando a nossa espiritualidade e nos dando vida em Cristo Jesus. Nos ajude a nos apropriarmos dessa maravilhosa palavra, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja. Semanalmente nós temos tido vídeos, então fique atento. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.